paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, é a nossa aula de hoje. Bem, meus amados, hoje a aula sobre Jesus Cristo, amém? Vamos abrir já as nossas Bíblias. Todos abram a sua Bíblia. Glória a Deus. No Evangelho de João, em seu capítulo 14, versículo 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele diz assim: E disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Coloque em pé mais uma vez, eu vou começar. Pai eterno, justo, santo, Criador dos céus e da terra, estamos aqui nessa noite para podermos aprender mais um pouco da tua verdade, da tua palavra, pois tu és o nosso Senhor, o nosso Deus, e não há outro além de ti, ó Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu és um Deus único, verdadeiro, poderoso, Criador de todas as coisas, ó Rei. E viemos aqui para adorar, louvar e engrandecer-te o teu nome. Amém? Podem se sentar. Para nós começarmos já, os irmãos que estão em casa não podem se esquecer que é importante estar na igreja para poder aprender a palavra de Deus. Eu sei a dificuldade de muitos terem que participar online, mas a prioridade é estar aqui. Amém? Estar aqui aprendendo as coisas do Senhor. É muito importante as aulas de ensino. O que sustenta o crente de pé é a palavra de Deus, é aprender a verdade, é aprender a palavra. É ela que te pega, ela que te sustenta, ela que te fortalece, ela que te mantém em pé. E hoje nós vamos aprender aqui até mesmo quem é a palavra de Deus. É interessante nós falarmos, quem é a palavra? Como assim, quem é a palavra? A palavra é alguém? A palavra é uma pessoa? Eita! A palavra é alguém. A palavra é uma pessoa. E que pessoa é essa mais importante da nossa vida? Que é o nosso Cristo, o nosso Jesus. Ele é a palavra, Ele é a verdade que pode mover as nossas vidas. Nós começamos aqui com o Evangelho de João dizendo assim: eu sou. Primeira coisa que nós vamos pegar de Jesus aqui é quando ele diz: eu sou. Eu sou. E esta palavra, essas duas palavras, eu sou, ela tem uma importância imensa para nós entendermos o que é Deus, quem é Deus. Então é muito importante para nós aprendermos isso. Eu sou. Depois ele diz: o caminho que leva à salvação. E depois a verdade. Ele é a verdade, que é a palavra, e ele é a vida. É ele que dá a vida eterna a qualquer homem. E ele diz ainda: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho que leva ao Pai. Ele é o caminho que leva à salvação. Sem este Jesus, sem este Cristo, nós provavelmente nos perderíamos no meio. Não teríamos como chegar até Deus, até a salvação. Amém, meus queridos? Nós vamos agora
falar um pouco de um assunto que é muito pouco falado. E um assunto que ele é discutido, né, nas entrelinhas pelos teólogos, mas é importante você compreender desde já o significado disso, que é o nome de Jesus, certo? Então, para nós começarmos, nós vamos fazer um panorama, continuar um panorama bíblico, mas nós vamos entrar hoje somente em Cristo. Para quando nós sairmos de Jesus, sairmos do Evangelho, nós vamos dar continuidade na igreja. Não tem como nós darmos continuidade sem nós entrarmos em Jesus, passarmos pelo ministério de Jesus e depois nós darmos continuidade à história da igreja. Amém? Primeira coisa, o nome Jesus. Que nome que é esse, né? Qual a importância deste nome sobre a nossa vida? Qual que é a veracidade? Qual que é a verdade que nós temos sobre o nome de Jesus? Eu vou até buscar aqui para vocês. Eu quero trazer duas comparações, até 3 comparações deste nome de Jesus. Amém? Eu sei que é de cabeça, mas eu quero passar para vocês da maneira certinha, tá? Amém? A primeira coisa, quando a gente pega do nome de Jesus Cristo, para nós vermos, eu vou mostrar algo para vocês hoje, que os irmãos são novos, né? Acho que nem o Nilson conhece. Muitas pessoas não conhecem isso. E você vai hoje entender um pouco aí sobre o nome de Jesus Cristo. Amém? Primeira coisa, esse nome, o nome de Jesus, ele vem da onde? Né? Qual a origem do nome Cristo, do nome de Jesus Cristo? A primeira coisa, quando eu pego o nome de Jesus, a letra J, ela foi inteirada na língua há 500 anos atrás. Mas Jesus, ele tem mais de 2000 anos, certo? Então, da onde que veio Jesus? Se não tinha o J, certo? Se o nome é mais antigo, aí nós vamos para uma expressão chamada Jesus, no grego. E desse Jesus, há 500 anos atrás, introduziram, colocaram o J, né, no nome de Jesus e ficou Jesus. E isso começando a interpretação, certo? O que nós vamos ver mais aqui? Se nós buscarmos lá no original, né, no original grego, o significado do nome de Jesus, sabemos que o nome de Jesus ele foi pregado na cruz, né? O rei dos judeus em 3 línguas diferentes. Esse é o rei dos judeus, né? Grego, latim e hebraico. Grego, latim e hebraico. E dessas formas foram então distribuída a língua ao qual viria. A raiz do Novo Testamento, nós vemos que ela vem do grego. E aonde que tem essa expressão Jesus? Mas Jesus não é grego, ele é hebraico, certo? Só que também o hebraico já não era mais o verdadeiro hebraico, ele era um hebraico misturado. Porque lembram que na aula passada nós falamos que os judeus, eles foram presos, foram levados cativos para a Babilônia e ficaram ali por muito tempo na Babilônia, e depois saíram. Houve-se uma mistura, e a língua que se falava antes, né, era o aramaico, e o grego, o hebraico. Por que hebraico? Dos hebreus, certo? Do povo hebreu. Quem que era o povo hebreu? Se a gente pegar da história, o
povo hebreu é a descendência de Abraão. Começa lá em Abraão. Então, Abraão era dos hebreus. Abraão, Isaac e Jacó. Então, esse grupo se chamava hebreus. E tinha a língua deles ali, que era a língua dos hebreus, certo? Depois disso veio Jacó, que virou Israel, que lutou com Deus. E passou a ser então israelita, nas 12 tribos de Israel. Então nós temos hebreus, nós temos agora depois o povo de Israel. E lembra que eu falei para os irmãos que eles se dividiram depois? 10 tribos de um lado e as 2 tribos do outro, que a quem comandava era Judá, né? A raiz de tudo estava em Judá, a raiz dos israelitas estava em Judá. Aí dividiu-se e ficou apenas 2 tribos. As 10 se perderam no meio do caminho, ficou 2. Quem? A tribo de Judá, né? Com outra tribo. Então, quando ficam essas 2 tribos, fica-se nomeado agora então, né, judeus. Então eram os hebreus, depois os israelitas e depois agora os judeus. Por isso que eles são chamados de judeus. Então, israelitas acabou, foi embora. Ficou só os judeus da descendência de Abraão. E eles foram e continuaram a história, foram presos, né, como Israel também no comecinho foi preso. E no meio do caminho, que eles estavam cativos, misturaram essa língua e passaram a falar mais aramaico do que o hebraico. Mas quando depois que acabou tudo, voltaram para a sua terra, tentaram restaurar a sua língua, que é, né, o hebraico. E ao tentar resgatar a sua língua hebraica ali, nós vamos ver que o povo judeu, né, ele traz um novo hebraico, um hebraico diferente agora, um hebraico mais moderno, certo? Mas só que não era a língua mais oficial, porque a nação deles já não tinha mais esse domínio, esse poder que teve lá com Salomão, que teve com o rei Davi, e eles ainda continuavam, mesmo que de uma certa forma livres, mas eles eram dominados pelos romanos. E agora, ali nós vamos ver nos romanos, né, a língua grega, que era uma que estava predominando a situação naquele momento, e tinha também o latim. E aí é onde nós vamos ver as raízes dos nomes. Dali que nós vamos conseguir tirar o nome de Jesus. Amém? Dentro da Bíblia, certo? Desse momento que nós vamos conseguir tirar o nome. Então, disso que nós vimos agora, né, nós vamos ter que entender 2 pontos. O eu sou, certo? Para a gente entender o nome de Jesus, você tem que entender o eu sou primeiro, né? Quem é o eu sou? Lá no Velho Testamento, Moisés, quando ele estava com Deus, ele perguntou para Deus assim: qual o nome do Senhor? Qual o seu nome, Senhor? Para que eu possa falar para o povo. E ele disse assim: eu sou o que sou. Ele disse: eu sou o que sou. Esse era o nome de Deus. E como foi interpretado o nome de Deus no hebraico? Foi interpretado como um símbolo de um tetagrama. Agora não dá para ver, mas depois eu posso mostrar para os irmãos. Depois a gente vai estar com o nosso data show e fica muito legal aqui vocês verem, né, os caracteres do nome, que é muito bacana. E então fez um tetagrama, são 4, né, com 4 letras, vamos dizer assim, mas não é uma letra, ele é uma caracteres, né, 4 caracteres simbolizando o nome de Deus. E houve um problema nisso. Por quê? Porque os judeus disseram assim: é um nome sagrado, não pode se dizer. E quando fala que é um nome sagrado, ninguém poderia mais falar o nome de Deus, o eu sou. Esse nome se perde mais uma vez. E se perde o quê? Perde a pronúncia. Não sabíamos mais qual a pronúncia. Daí quando chega agora no nosso tempo, vai falar assim, já vi falar Jeová,
Javé, Yavé. Por quê? Porque eles tentaram trazer este nome, certo? A sua interpretação deste nome. Até algumas religiões exageram um pouco, né? Pegaram o Jeová, mas vamos voltar 500 anos que eu falei, não tinha J. Como que é Jeová? Né? Daí no grego, Yavé. No hebraico, deixa eu lembrar, Yahweh no hebraico. Para falar ele, teria que falar Yahweh. Lá o tetragrama, o nome do Pai, o nome de Deus. Amém? Para nós entendermos o nome de Jesus, você tem que entender o nome de Deus. Olha que coisa tremenda é essa. Na finalização você vai entender isso aqui só assim. Mas o negócio é tremendo, o negócio é realmente perfeito. E daí a gente entendeu que existe um nome de Deus, esse nome Yahweh, falando como está escrito, né? Apenas falando como está escrito, mas temos essas interpretações: Jeová, Javé, Yahweh, tem outras também, mas vamos pegar essa Yahweh. Por quê? Como ele se escreve, o tetragrama, e o significado dele. O que ele significa? Ele significa eu sou, certo? Então você tem o nome do Pai, eu sou, com você aí. Lembra que nós falamos aqui, né? Jesus começa, eu sou. Depois nós vamos para o nome do Filho. Quem é o Filho? Ele não é o Salvador? Deus não o enviou para salvar a humanidade? E agora o nome do Filho tem tudo a ver com o Filho. Tem tudo a ver com Cristo. Certo? Porque o nome do Filho, ele é assim, ó. Vou tentar colocar no grego. Jesus. Ó a semelhança do Jesus, né? Jesus. Porque existia um Y. Pegaram o Y, tiraram ele, colocaram um J e ficou Jesus para nós aqui. Você sabe que em cada nação o nome é diferente? Sabia que cada nação o nome de Jesus é diferente? Vai nos Estados Unidos é outro nome. Vai aqui na América do Sul não é outro nome. Vai no Japão lá é outro nome. Se eu for em qualquer parte do mundo, meu nome não é o mesmo? Por que de Jesus não é? Vou colocar uma interrogação, assim, um ponto de interrogação, porque eu também não sei. Por que não é o mesmo nome? Certo? Eu acredito que há tanta mudança para tentar nos confundir mais, para tentar tirar a nossa raiz. Porque não é sobre este nome que nós seremos salvos, não é sobre esse nome que nós expulsamos o demônio, o nome de Jesus. Não é um nome sobre todo nome, que a Bíblia diz. Então eu acredito que ao longo do processo histórico, tentaram tirar esse poder do nome de Cristo, tentaram tirar, abafar ele, no longo da história, para nós não termos a raiz. Amém? Então ficou lá Jesus. Mas e no hebraico? E aí vocês vão se surpreender, porque o nome de Jesus no hebraico, vou colocar aqui no hebraico, vendo que não dá para mostrar para vocês, vou tentar colocar aqui para vocês terem, só para vocês olharem aqui como que é o caracteres.
vão ver coisa interessante. Esses caracteres, consegue enxergar aí? Dá para enxergar? Esse é o caracteres do nome de Jesus. Ele então tem 4 letras aqui. E do nome de Deus também vai ter o caracteres, certo? Vou voltar para o estudo. Falei para vocês, né? Nome no grego Yahweh e no hebraico, deixa eu pegar ele aqui no hebraico, porque ele é difícil de se falar. O nome no hebraico ele é Yehoshua. Yehoshua. Esse é o nome no hebraico. E quando a gente pega esse nome, Yehoshua, ele tem uma mistura nesses caracteres. Qual é? Uma mistura do eu sou, caracteres do Pai, com caracteres do Filho. E os dois juntos ficam Yehoshua, que significa eu sou o Salvador. O nome do Filho é eu sou o Salvador, certo? Então esse é o básico. O nome do Filho é Yehoshua. Tem problemas na linguagem? Tem também. Por quê? Existem diversas interpretações para esse nome, Yehoshua, certo? E o que acontece isso? Não temos hoje como saber qual que é a interpretação correta, qual que é a pronúncia correta do nome do Yehoshua, né? Há um tempo atrás eu estava estudando, e quando eu estava estudando, um dos professores, eles falaram que acharam um pergaminho, né, do Mar Morto, e dentro do pergaminho do Mar Morto eles acharam lá o tetragrama. O que é o tetragrama? Eu falei? É o nome do Pai, certo? Então estava lá o nome do Pai, da maneira que era escrita antigamente. Então o que eles fizeram? Opa, agora dá para nós termos uma interpretação. E essa interpretação, não sei se certo ou não, ele diz assim: Yao, em vez de ser Yao, Yahoshua. E através desta interpretação de Yao, que a gente conseguiu falar que ele é eu sou o Salvador. Pode ser Yao, pode ser Ye, para a gente não contrariar nenhum teólogo, então fala do jeito que os teólogos falam, Yehoshua, mas este é o nome de Jesus, Yehoshua. Agora, o Yahvé, o Yahweh, o que acontece? Ele já é numa linguagem do grego, né? Já é traduzido para o grego, e também não tem como, o nome não se traduz, o nome se fala. Então, muitos usam este nome para a gente pegar o nome verdadeiro do hebraico e transportar ele para a nossa língua. Não vai ser aceito pela igreja. Então o que a gente faz? Mantém o nome que a gente está acostumado a dizer, até que alguém ou uma grande autoridade tenha coragem de mudar isso, mesmo que fosse para simplificação do hebraico mesmo, do grego. Mas então é muito difícil a gente fazer alguma coisa a respeito do nome de Jesus, mas a gente tem que saber qual que é o nome verdadeiro de Jesus, que é isso, apenas falando como está escrito aqui para nós, Yehoshua, tá bom? Amém? O que nós vamos fazer? Mas pastor, então esse não é o nome de Jesus, esse não é o nome verdadeiro do Cristo. O que eu faço? Você vai fazer o seguinte:
Toda vez que você vai fazer uma oração, toda vez que você vai direcionar a sua oração, você completa o nome, né? Não tem... Quantos Israel existe aí? Não é verdade? Tem um monte. Sou Israel Batista Gasbarro, certo? Aí tem diversos nomes aí, iguais. Quantos João tem? Né? Quantos Maria tem? Quantos Jesus mesmo tem? Você vai pegar esse nome que você aprendeu e você vai direcionar ele à pessoa certa. Como? Jesus Cristo. Jesus Messias. Cristo e Messias também é o mesmo significado, que é aquele que vem em nome do Pai para salvar a nossa vida. O aguardado de Deus, o esperado de Deus, que é o Messias. Então, Messias e Cristo é o aguardado de Deus, aquele que Deus vai levantar para libertar o povo do pecado, da escravidão. Essa era a promessa do Pai, essa promessa chamava Cristo, Messias. Então você vai falar, Jesus, Cristo. Você não vê bastante, você procura um site, lá está escrito Jesus Cristo, né? Poderia ser Jesus Messias também, não muda nada. Jesus Cristo, Jesus Messias. Cristo e Messias é a mesma palavra, amém? Só muda do grego para o hebraico. Então, você vai direcionar a sua oração em nome de quem? Eu oro em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Agora você está falando com a pessoa certa. Não importa, no Brasil chama ele de Jesus, tá bom? Você pode chamar ele de Jesus, mas é este Jesus aqui, é esta pessoa aqui, Jesus Cristo, Senhor e Salvador da humanidade. Aí você consegue direcionar bem aí a sua oração, amém? Essa foi a prévia do nome, amém? Espero que vocês tenham compreendido, entenderam sobre o nome de Jesus, amém? Onde que nós vamos agora? Nós vamos pelo princípio, certo? O princípio é onde nós paramos. Nós paramos semana passada num período de tempo de 400 anos que Deus falou assim: eu não vou falar mais com o homem. Deus cansou. Depois da prisão da Babilônia, da libertação da Babilônia, passaram um período de tempo de 400 anos sem Deus falar com o homem. Aí, como que começa o Novo Testamento? Ele começa com João Batista, o último profeta de Deus aí proclamado aí do Velho Testamento. Então nós vamos ter agora aí, vai introduzir João Batista, como ele é o precursor de Jesus Cristo, amém? Ele entrou, ele é aquele que vinha para mostrar que o Salvador estava chegando. E João Batista tinha essa responsabilidade. Quando a gente fala João Batista, você não está falando de João que escreveu o Evangelho. João, aquele que Jesus disse assim que amava ele, né? E ele reclinou sobre o peito de João. João reclinou o peito sobre a cabeça, sobre o peito de Jesus. Esse discípulo, João, ele é o discípulo do amor. A Bíblia simboliza ele como um discípulo do amor, ou um discípulo que amou a Cristo de uma forma muito grande, né? Mas João Batista não é este. João Batista era o precursor, aquele que chamou o povo de raça de víbora. Por quê? Porque só queriam fazer coisa errada, só queriam fazer coisa que não presta, coisa que desagradavam a Deus e não se voltavam para Deus. E ele simplesmente falou: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira do Senhor? Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Amém? Aí então ele é o precursor de Jesus e vai começar então aí a vida de Jesus. A vida de Jesus, antes de nós entrarmos na vida de Jesus, vamos lá para o livro de Lucas, capítulo 3, versículo 23 a 38. Vou tentar ser rápido, tá, meus queridos, para não cansar vocês. Conseguiram aí, Lucas?
23. Amém? O que nós vamos encontrar aqui em Lucas 3, 23? A genealogia de Jesus. Nas aulas passadas, eu passei a genealogia, começando de Adão até Noé, de Noé até Abraão, de Abraão em diante, agora até Jesus. Amém? Então vamos lá para a genealogia de Jesus. Eu vou tentar ser rápido aqui na genealogia. O mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José de Eli. Olha só, a genealogia de Jesus está no seu padrasto, não está em Maria. É interessante isso, né? Fala assim, não, a genealogia de Jesus ele tem que cair sobre Maria, sua mãe. Mas não é sobre Maria, é sobre José. Começa dizendo assim, lá de novo: filho de José, José de Eli. Certo? Os irmãos que não conhecem muito a história bíblica ficam um pouquinho perdidos, mas fica tranquilo. Amém? Vocês vão entender tudo isso depois, ao longo que você for aprendendo a palavra de Deus, você vai entendendo isso aqui. Amém? Filho de José, filho de Eli. Eli é aquela pessoa que Deus falou assim, você não vai falar mais, porque perdão, não, isso aí eu estou confundindo. Esse aí é o pai de João Batista. Não podia falar porque ele ia contar que no ventre dele estava ali, João Batista, que Deus profetizou isso também, a Bíblia de João Batista. Vamos para a genealogia. Filho de Eli, Eli de Matate, Levi, Melqui, Janai, José, Matatias, Amós, Naum, Esli, Nagal. Aí vai pegando, cada um vai pegando gerações aqui. Isso são gerações que vão passando até chegar em Jesus. Amém? Vou tentar ir mais rápido. Matatias, Semia, Joseque, Jodá, Zorobabel, lembra do nome Zorobabel, Salatiel, Neri, Mequi, Adi, Cossã, São, Modã, Jesus de Eliezer, Jorim, Matate, Levi, de Simeão, Judá. Agora nós já estamos chegando perto dos conhecidos. Simeão, Judá, José, Jonã, Alaquim, Maleá, Mená, Natã de Davi. Agora nós estamos chegando já em Davi, Jessé, esses nomes vocês já conhecem, Natã, Davi, Jessé, Boaz, Sela. Vou parar um pouco no nome de Boaz. Se você for lá no Velho Testamento, na história de Ruth, você vai encontrar, esse aqui é o Bozon, você vai encontrar lá uma história linda que passa da genealogia de Jesus. Amém? Salá, Masson, Aminadab, Admin, Arnim, Esrom, depois Farás de Judá, Jacó. Aqui então nós chegamos no final ali da genealogia entre
Judá, que foi o filho de Jacó, Jacó, Isaac, Isaac, Abraão, Abraão, Terá, Naor, e aí segue então até lá Noé e até Adão. Amém? Essa parte eu não vou continuar, que eu já falei na outra aula qual é essa parte, mas eu gostaria que você visse aqui, ó. Abraão, Isaac, Jacó, Judá. E daí desce a genealogia de Jesus, até chegar em Jesus. Por que a genealogia? Da onde que vem esse homem? Porque a história não pode ser construída do nada. A história ela foi construída de algo. A história, né, de Jesus, ela começa, na verdade ela começa já em Adão, mas tem um precursor para isso, um introdutor, que é Abraão. Então nós vamos ver lá de Abraão chegando aqui até Jesus, amém? Que foi o tema da última aula, pegando esse Velho Testamento e entrando, chegando até Jesus. E a gente chega aqui então até Jesus Cristo, filho de José, amém? Só que ele não é filho de José de verdade. Por que ele não é filho de José? Ele é enteado de José. Ele não é filho de José porque ele não nasceu de José. Ele nasceu do Espírito Santo. O Espírito de Deus colocou Jesus lá dentro. Ele esvaziou Jesus. Jesus estava no céu. Vamos agora lá para a gente entender essa parte. Evangelho de João, capítulo 1. Isso é fundamental para nós, principalmente os irmãos que estão conversando. Ele diz lá no primeiro capítulo de João: e no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Quem é o verbo? Sabem quem é o verbo? Jesus é o verbo. Amém? Jesus é o verbo. Vamos mudar aqui, ó. No princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus. Jesus era Deus. Não muda? Na nossa mente, no nosso entendimento. No princípio estava com Jesus. Jesus estava com Deus. Jesus era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Opa! Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus? É isso, mano. Tudo foi feito por Jesus. Certo? Vamos lá. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, as trevas não a compreenderam. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, ao qual nós acabamos de falar aqui. Esse veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz, a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ó, para você conseguir entender, por que João escreveu isso aqui? Ele veio ao mundo, foi enviado ao mundo, estava no mundo, e o mundo não o conheceu. Quem? Jesus veio para este mundo, nasceu neste mundo, andou neste mundo, e este mundo não conheceu Jesus. Depois ele continua dizendo, né? Veio para o que era seu, e os seus não receberam, que eram os judeus, certo? Ele veio para os judeus, mas a palavra Messias, o Messias, o esperado, o libertador, veio para eles, mas não receberam Jesus. Mas aí então ele coloca o versículo 12, que é para nós: mas todos quanto receberam, devem o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Olha a importância do nome de Jesus. Ao que creem no seu nome. Então, quando você for fazer a sua oração, não vale apenas Jesus. Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Jesus Cristo que morreu no terceiro dia e ressuscitou. Amém? Então vamos lá, para nós entendermos aqui agora como que acontece então a vinda de Jesus ao mundo. Para Jesus vir ao mundo, nós vamos precisar
de alguém para isso acontecer, e precisava ser de uma forma bem humana, para realmente ter o teor que nós temos, da nossa dificuldade, das nossas tentações, dos nossos pecados, de tudo. Ele tinha que ser sujeito a tudo que nós temos, tudo que nós passamos. Então você não pode falar assim que, eu não consigo. Jesus conseguiu porque ele era Deus? Não. Ele, para vir a este mundo, ele teve que se esvaziar de si mesmo. Ele deixou a glória de Deus lá no céu e veio como homem. Como? Vamos lá. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 1, versículo 18, ou Lucas, pode ser Lucas 2 também. Lucas 2, capítulo 2, versículo 1. Eu tenho que correr, senão não vai dar tempo. 2, 1. Diz assim: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todos fossem feito uma análise, vamos dizer assim, um censo, né? Então o governador ele pediu para que fosse feito um censo. Versículo 2: este primeiro alistamento foi feito sendo Cirenio presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um para a sua própria cidade, né? Como que acontece esse nascimento? Primeiro, o deslocamento, né, de José aí, então, para que ele pudesse nascer ali. Amém? Vamos encurtar a história. Depois que ele chega ali, ele é levado até Nazaré. Jesus Nazareno. Por que Nazareno? Porque ele nasceu em Nazaré, né? Ele nasceu em Nazaré. Ele morava em Nazaré, nasceu em Belém. Vamos lá. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, da Judeia, e a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa de Deus, casa da família de Davi. Amém? Ele era da família de quem? De Davi. Então ele foi para nascer na cidade de Davi. A fim de se alistar-se Maria, sua mulher, estava grávida, e aconteceu que, estando eles ali, cumpriu-se os seus dias, o neném nascer, e ela havia dar à luz, e deu à luz ao seu primogênito, e envolveu-se em panos e deitou ele numa manjedoura, porque não havia lugar para se hospedar o menino nascer. Depois ouviu os pastores, amém? Se eles acharam interessante, vamos ler só esse trecho dos pastores. Vou tentar não demorar aqui. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardando durante a vigília da noite seu rebanho, eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e glórias ao Senhor, os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhe disse: não temas, porque eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois a cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo e Senhor. Amém? Esse Senhor aqui é tetragrama, tá? Visto que será por um sinal, vamos lá. Daí eles vão para a manjedoura, vai ter também, vamos lá, o 15 agora. E aconteceu que, assentando-se eles, o anjo, desceram os pastores para Belém. Amém. E Maria guardava todas estas coisas, e todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe disseram. E Maria guardava todas essas coisas
e conferindo-as no seu coração. Amém? Até aqui. Vamos lá. Primeira coisa para nós entendermos aqui desse nascimento, teve algo muito bonito e sempre nós vamos estar ouvindo isso, né? Envolto ali do nascimento de Jesus. Antes do envolto do nascimento de Jesus, teve uma coisa. Teve o quê? O anjo visitando Maria, o anjo visitando José, o anjo falando para Maria que está colocando Jesus lá, amém? Dentro da Maria. E depois nós vemos uma confirmação com a vida de José, dizendo assim: José, não tema, pode tomar ela por esposo, porque o filho que ela está guardando não é de nenhum homem, mas é o Espírito Santo que depositou ele, porque este é o Salvador do mundo. Amém? Então, essa parte eu acredito que todos vocês entendam, porque todo mundo fala de nascimento de Jesus. Então vamos lá. Ele nasce ali em Maria dessa forma miraculosa, tremenda, grandiosa. E aí então começa um novo processo no mundo, certo? Então nós vamos ver agora, vimos esse nascimento de Jesus e ao longo da história de Jesus ele começou a crescer. Eu não vou entrar nos detalhes, senão a gente vai perder muito tempo. Ele começou a crescer e quando Jesus ele começa a crescer, nós vamos ver uma parada no tempo, certo? E essa parada no tempo, qual é? Quando ele tinha 12 anos de idade, ele é visto no templo, pregando o Evangelho. Amém? E Jesus ele foi ali, e ele pregando o Evangelho dentro do templo, os líderes se maravilharam. Como uma criança podia pregar de uma forma como ele pregava? Eu quero entrar num tema aqui, com os irmãos, para vocês entenderem. Jesus ele nasceu carne, 100% homem e totalmente dependente. Como dependente? Como nós somos dependentes. José foi instruído a ensinar Jesus. Maria foi instruída a ensinar Jesus. Então, José tinha um dever muito grande de ensinar o Salvador as Escrituras Sagradas. E as Escrituras Sagradas foram ensinadas para Jesus. Por isso que ele pregava bem. E ele tinha o quê? A inspiração do Espírito Santo. Não teve o batismo do Espírito Santo, mas a inspiração do Espírito Santo ele já teve. Então ele teve essa inspiração do Espírito Santo, pegando o conteúdo que ele tinha, e quando ele pega esse conteúdo, então ele podia pregar bem. Como que funciona isso para nós? Do jeito que aconteceu com Jesus, acontece conosco. Não podemos pegar e falar assim: Jesus é Deus, por isso que pregava bem. Jesus é Deus, por isso que acontecia milagre. Jesus é Deus, por isso que, milagroso. Nada disso. Ele fez milagre porque era cheio do Espírito Santo. Ele operou maravilhas porque ele era cheio da palavra. Ele venceu as tentações porque era cheio de Deus. Ele é o exemplo da nossa vida. Se nós formos como Ele, vamos vencer todas as coisas. Certo? Esse é o exemplo. O que o Pai fez? O que Deus fez? O que Ele faz para nós? Se você for cheio do Espírito Santo, a sua tendência de pecar é muito menos. Vai pecar muito menos. Vai errar muito menos. Vocês entendem isso? Não pode transformar um Jesus milagroso, no Jesus terreno, no Jesus milagroso, no Jesus, como eu vou dizer, no Jesus endeusado. Ele era Deus. Por que ele era Deus? Porque simplesmente ele não deixou de ser quem ele era. Ele veio para a terra, mas não deixou de ser quem ele era. Se você vai para o Japão, você deixa de ser quem você é? Você é quem você é. Só que quando ele veio para a terra, em forma humana, ele não podia trazer o poder, ele não podia trazer nada. Nós vamos ver no final do ministério de Jesus acontecendo algo. Aí ele fala, depois da morte dele: agora foi-me dado todo o poder dos céus, da terra e debaixo da terra. Então ele recebe poder depois. Esse poder divino
de Deus, retomando quem Ele é, só depois. Quando Ele está na sua vida terrena, Ele era dependente do Espírito Santo. Ele era dependente da palavra. Ele era dependente. Ele precisava dela. Ele precisava do Espírito Santo para que tudo pudesse acontecer na vida de Jesus. Amém? Vamos lá. Depois disso, nós vamos ver já o batismo de Jesus. Amém? Eu pulei alguns pontos aqui só para relatar. Jesus, ele nasceu em Belém. Nasceu de uma virgem de 15 anos. Teve as visitas dos pastores em Belém. Foi circuncidado ao 8º dia, segundo o costume da lei de Moisés. Amém? E então ele vai para o meio dos doutores. E não vemos mais relato de Jesus, então, somente no batismo de Jesus. Lucas capítulo 3, versículo 21. Irmãos, eu achei que eu ia ser muito rápido. Está demorando. Lucas 3, 21. Vamos ver então aí o batismo de Jesus. Quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e ouviu-se do céu uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Lucas 3, 21. Amém? Batismo de Jesus. Ele vai até João Batista, que é o precursor, que ele está batizando o povo ali. João Batista está pregando o evangelho, batizando o povo. Jesus vai até ele e fala: Eu não sou digno que venha até mim, nem que eu desamarre as suas sandálias. Eu não sou digno, Senhor. Jesus diz para ele assim: Deixa por enquanto, para que se cumpra as Escrituras, se cumpra a palavra. Então ele é batizado por João Batista, e após ser batizado por João Batista, abre-se o céu, o Espírito Santo desce em forma visível de uma pomba, desce sobre Jesus. E quando desce sobre essa forma visível sobre ele, é batizado com o Espírito Santo. Amém? Esse batismo de Jesus. Depois nós vamos ver o que? Jesus sendo conduzido ao deserto. Amém? Versículo 12 diz assim: Imediatamente o Espírito impeliu para o deserto, e estava no deserto 40 dias, estando tentado por Satanás. Amém? No mesmo lugar lá onde vocês estavam ali, Lucas 3, nós começamos a 3, 21. Agora, perdão, agora é. Deixa eu ver. Lucas 3, 21, 22. Acho que está em Mateus 13, tá? Perdão. Mateus 13, onde está esse relato que ele é impelido para o deserto e foi levado para ser tentado por Satanás. Amém? Estava entre feras e os anjos o serviam. Versículo 13. Então nós vamos ver agora Jesus lá no deserto. Olha que coisa tremenda. Deus levou ele para o deserto para ser tentado por Satanás. Você chega na igreja, as coisas não dão certo, as coisas começam a acontecer, e você já vou desistir. Não entende que às vezes você está sendo provado. Jesus foi levado para ser tentado. O que você é diferente? Você quer Deus, porque você quer salvação, você vai ser tentado, você vai ser provado. E Deus vai permitir que isso aconteça. E ali foi o próprio Espírito de Deus que o levou para ser tentado. Por quê? Vamos ver se vai ou não. E quando você chega, às vezes, numa encruzilhada, sabe o que a gente faz? Eu costumo fazer desistir. Não entende que Deus, Ele está com você no meio do deserto.
no meio da prova, no meio da luta, no meio da tentação, no meio do que for, Deus está ali enquanto você está com Ele, Deus está com você para você passar aquilo ali. Não é para desistir, é para você chegar e ir até o fim e vencer. Jesus venceu Satanás com a palavra de Deus. Amém? Todos já conhecem a história também, não preciso estar falando. Nós vamos agora ver que ponto as escolhas dos discípulos, amém? Saiu do deserto, foi para o seu ministério. E indo para o seu ministério, então ele chama 12 discípulos. Amém? Depois do ministério de Jesus, nós vamos ver já o primeiro milagre, que é o primeiro milagre que transformou a água em vinho. Água em vinho. Vocês não vão entender agora, Jesus bebia vinho. O vinho que fala aqui, ele quer dizer o suco de uva natural, verdadeiro, puro. Primeira coisa, Deus não gosta de mistura, que misture nada. Deus não gosta de fermentação. Ele fala, não quero fermento. E tem representação bíblica com a fermento de pessoas também, outro assunto. Mas o que Deus quer? Algo puro, verdadeiro. E como que você tem, quando você tira o verdadeiro suco da vide, que é da uva, né? O verdadeiro suco da vide, aquilo ali sim, foi que Jesus ele fez o seu primeiro milagre. Não tinha fermentação de álcool, não tinha fermentação para aquilo que virasse álcool, mas sim o verdadeiro suco de uva. Porque se não fosse assim, ele ia ir contra a palavra de Deus, sendo que Jesus era um sacerdote, a palavra de Deus proíbe o sacerdote de beber qualquer tipo de bebida forte, amém? Então, a Bíblia, ela proíbe-se de beber. Por que proíbe? Ela proíbe o sacerdote. E quando você batiza nas águas, quando você vem para a casa de Deus, faz parte do corpo e do sangue de Jesus, você passa a ser o quê? Um sacerdote. Sabia que você é um sacerdote agora? E um sacerdote tem uma proibição: não pode beber, não pode beber bebida forte, não pode beber bebida com álcool. Amém? Bora. Nós vamos ver então, depois do ministério de Jesus fazendo a sua ceia, tá? A sua primeira ceia do Senhor. Então vamos ter a ceia do Senhor. Depois da ceia do Senhor, Getsemane, vai para o monte orar. E ali no Getsemane ele é preso. Nós vamos ter aquela história que Pedro cortou a orelha de mal, amém? E depois do Getsemane, a crucificação. E isso, cada tema desse aqui dá uma pregação, viu? Isso não dá nem para entrar nele, porque se a gente entrar nele a gente não termina. Cada tema desse aqui dá uma pregação, amém? Depois nós vamos ver a crucificação, o caminho para o Calvário. Do caminho do Calvário, o sepultamento de Jesus. Jesus é sepultado, amém? E ao terceiro dia acontece o quê? A ressurreição de Jesus. Então Jesus é ressuscitado ao terceiro dia. E depois da ressurreição de Jesus, ele aparece no túmulo já. Ali nós vemos para as duas mulheres. Depois ele aparece para os 12, quando Tomé fala, né, para Jesus, se é o Senhor mesmo, né, deixa eu colocar minha mão nas feridas, deixa eu ver as feridas aí na mão dos cravos. E Jesus abre a mão para ele, que está, coloca o dedo aí. Aí vai, não, Senhor, não precisa não. Amém? Tomé, que ficou um símbolo aí de falta de fé. Rima, né, o nome, né? Tomé é falta de fé. Depois disso, nós vamos ter a ascensão de Jesus. Na ascensão de Jesus, cabe o Evangelho. Na ascensão de Jesus já está começando o livro de Atos dos Apóstolos. Que Atos dos Apóstolos, o verdadeiro nome significa Atos do Espírito Santo,
a igreja de Deus, nós somos a continuação, ele não termina. O livro de Atos Apóstolos não tem fim, ele não terminou. Por que ele não terminou? Porque ele só termina quando a igreja for para o alto. Ele continuou aqui. Nós fazemos parte do Atos do Espírito de Deus. Amém? Conseguiram pegar, meus queridos? A hora já foi. Passar alguns nomes de Jesus para vocês, tá bom? Só uma prévia aqui, mas tem mais coisa. O que ele era, né? O que ele era e o que ele era. Um profeta, ele era um carpinteiro, um grande líder, ele era senhor no sentido de ser, né, o chefe mesmo, o patrão, o senhor dos senhores. Ele é o Salvador, o Libertador, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra de Deus. Amém? Algumas profecias de Jesus, vou passar para vocês aqui, bem rapidinho. O lugar que foi profetizado sobre Jesus e o lugar que foi cumprido. Amém? O lugar do nascimento de Jesus foi profetizado por Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E foi cumprido em Mateus 2, 1, 6. Amém? A genealogia de Davi está em Jeremias, 23, 5. Lá no Velho Testamento já fala sobre essa genealogia. E o cumprimento da genealogia de Davi, nós vamos ver lá em Atos 3, 22 e 23, vai estar falando sobre esta descendência de Davi. Nascimento de uma virgem, quem profetizou? Isaías profetizou que Jesus ia nascer de uma virgem. Aconteceu lá nos Evangelhos, amém? Profecia que é sacerdote e rei, foi profetizado lá em Deuteronômio e também em Salmos, Deuteronômio 18, Salmos 110, foi profetizado que ele é sacerdote e rei, amém? Profeta, sacerdote e rei. Hebreus fala que ele o cumprimento está em Hebreus, em Atos Apóstolos 3, 20, 23 também está o cumprimento. Precursor de Jesus, está profetizado lá em Isaías 40, cumprimento já nos Evangelhos. Entrada triunfal na jumentinha, quando ele era triunfal lá em Jerusalém, não passei aqui que eu fui correndo, mas ele entra na jumentinha, e todos começam a falar: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Isso foi profetizado lá em Zacarias 9, e foi cumprido lá em Mateus 21, 9. Amém? Morte pela cruz, Salmo 22, 16, Salmo 34 também fala, amém? Foi cumprido nos Evangelhos. Morreu pela culpa de outras pessoas, Isaías 53, versículo 4 a 12 fala. Cumprimento, 1 Pedro, e todo o Evangelho aí você fala, mas 1 Pedro fala desse assunto. 1 Pedro 2, versículo 21. Sepultamento em um túmulo de um homem rico. Ele foi sepultado num túmulo de um homem rico. Isaías 53, 9. Cumprimento nos Evangelhos, mais especificamente Mateus 27, 57. Amém? Ressurreição. Salmo 16, 10 fala que ele ia ressuscitar. E nós vamos ver a sua ressurreição lá em Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24. Agora, alguns atributos de Jesus. Agora são bastantes atributos. Que ele era. Jesus é advogado. Certo? Nós falamos de advogado fiel, Amado. Ele é o Alfa, o Altíssimo, árvore de Davi, anjo da aliança, anjo do Senhor, autor da salvação. Todos esses são os atributos de Jesus, tá? Autor da vida, bendito, Cordeiro de Deus,
Cordeiro Pascual, Consumador. Ele é o Consumador e consumou todas as coisas. Ele concretizou tudo para a nossa salvação eterna. Bispo das nossas almas, cabeça do corpo da igreja, cabeça da igreja, Cristo de Deus, Cristo Jesus, né? O Jesus, o Yahvé, ou Yehoshua. Digno, Consolador, caminho, já falei, né? Emanuel, Deus conosco, entrada, estrela da manhã, estrela da alva, filho amado, filho de Deus, filho do homem. Ele gostava de se chamar de filho do homem. Depois eu mando isso aqui para vocês, quem quiser. Tem todos os versículos, cada nome que eu estou dizendo aqui está numa parte da Bíblia, tá? Depois é só vocês conferirem. Filho de Deus, filho do homem, filho de Davi, filho do Altíssimo, né? Jesus. E esse aqui já está lá em Jó. Não, está lá em João 20, 31. Juiz, justo, leão da tribo de Judá, luz, legislador, Messias, mediador, pão vivo, príncipe, noivo, Nazareno, ômega, primogênito, primícias dos que dormem, pastor, porta. Ele é pastor também, viu? Porta, pedra angular, pedra de esquina, rei dos judeus, rei dos reis, rei das nações, rei de Israel, raiz de Davi, sumo sacerdote. Hebreus fala que ele é o sumo sacerdote, por isso que ele não podia beber bebida forte. Senhor dos senhores, santo, soberano, salvador, todo-poderoso, ungido de Deus, verdade, vida, verbo, verdadeiro, descendente da mulher. Ó, Gênesis 3, falando de Jesus, ele é a descendência da mulher. Está acabando. O que batiza com o Espírito Santo e com fogo, o que dá testemunho de si mesmo, o que haveria de vir, eleito por Deus, fiel testemunha, fiel e verdadeiro, filho de Deus bendito, filho do Pai, imagem de Deus invisível, o mistério, a esperança do ser humano, pedra episcopal, tá? Episcopal quer dizer quando você almeja ser um pastor, um ministro de Deus, você tem que desejar o episcopado, e ele é a pedra do episcopado. Ele é que ornamenta o pastor, é ele que coloca o pastor, o ministro, aqui em cima, amém? Plenitude da divindade, primícia, redentor, legislador. Isso aí, amém? Vamos colocar fé. Então, bem rapidamente, né, nós passamos aí, uma passada correndo em Cristo, né? Uma passada correndo demorou uma hora e 15 minutos, sem falar dos particulares, dos atributos, amém, de Jesus. Mas se nós pegarmos atributo por atributo, a gente tem que fazer várias aulas para conseguir, amém? Então nós passamos aí por Jesus. A partir da próxima aula nós vamos entrar em Atos dos Apóstolos. Não vamos falar do livro de Atos, nós vamos passar para chegarmos até os dias de hoje, dar um panorama bíblico, né? Não sei se vamos fazer um panorama bíblico já na próxima aula. Ainda tem alguns assuntos para nós tratarmos e a gente quer o mais rápido possível estar fazendo aí o batismo de quem for batizar. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que Deus fez sobre a nossa vida hoje. Pai eterno, justo e santo, obrigado, meu Rei. Obrigado, Pai maravilhoso, por tudo que tem feito e realizado sobre a nossa vida. Obrigado por esta aula.
Obrigado, Pai, por nos ensinar a tua verdade, a tua palavra, a cada um dos teus servos, dos teus filhos essa noite. Leva-nos agora em paz, guarda-nos e continua a tua obra na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos que estão em casa também. Deus continue abençoando as vossas vidas em nome de Jesus.